Estamos de volta no nosso segundo bloco e você assiste agora ao quadro Dando as Letras, parceria do Grupo HP de Teatro com o compositor e produtor Alan Dias Castro e também o produtor Guilherme G, ambos do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site que é o www.dandoasletras.com.br. Todo movimento, cara, surge uma inquietude, uma necessidade. Eu acho que às vezes as pessoas nem sabem o que estão querendo, mas tem aquela coisa, quase um incômodo que gera um movimento. E você que viveu dentro disso, quero saber da bossa nova, em especial, o que surgiu, qual foi, o que estava latente ali que ocasionou um movimento com a bossa. Qual foi a inquietação, né? Exato, qual era o problema? Quer dizer, eu acho que teve primeiro uma acomodação, depois uma inquietação por causa da acomodação. Primeiro que a música que se fazia na época, estamos falando final dos anos 50, né? Era muito samba-canção. E que eu adorava samba-canção, mas ao mesmo tempo as letras, as palavras eram muito pesadas para a turma da nossa idade, né? De 18, 19, 20 anos. Ninguém me ama, ninguém me quer, se eu morresse amanhã de manhã não faria falta a ninguém, né? Garçom, apaga essa luz que eu quero ficar sozinho. Não era o clima que estava rolando. Uma coisa na verdade, de um baixo astral, assim. Isso também, como a gente ouvia muito jazz, que jazz era a música que traduzia a liberdade que a gente queria, né? As atitudes também, né? Sempre aquele cigarro na mão e uísque no outro, paletó meio aberto, a gravata. Sim. Então, a gente adotou um pouco o estilo dessas coisas que nos eram mostradas pelos filmes, pelos musicais, e a gente começa a fazer uma música quebrando um pouco, que a gente aí viu que realmente a gente vivia num astral muito para baixo. Eu não sei, me parece que hoje em dia os movimentos que surgem, então parece que querem nos empurrar a goela abaixo, não é mais pela necessidade, quase pelo interesse. Pela necessidade até de pô, eu tenho que criar uma coisa nova aqui, mas ela não vem, né? Aí você começa a mistura coisa, mistura para... Mas eu não acho, na verdade eu acho que só o tempo vai te dar isso. Quem viver aí dentro dos 18, 20 vai se lembrar um pouco disso aí. Mas não dá para dizer que a gente não está fazendo nada, não está querendo. Tem muita gente, né, ainda está gerando essa inquietude que eu comentei antes, eu percebo agora pelo menos. Eu acho que a música independente pode ser um contraponto para o que está acontecendo, talvez para essa... Não sei se é a qualidade da música que nos é imposta ou o fato dela ser imposta, talvez, não sei se esse é um grande problema atual, sabe? Qual dos dois? Se é a qualidade ou se é a os dois juntos. Um é a decorrência um pouco do outro, né? Mas isso eu acho que ajuda a acabar com uma coisa para que venha outra. Tem uma hora que você não vai aguentar mais de tanta coisa, não vamos citar nomes e tal, né? Mas de coisas muito simplórias que estão aí. E você consegue fazer uma ligação entre vendagem e qualidade? Nós vendemos muita qualidade. Eu acho que eu participei, tive a sorte, assim, eu entrei como diretor de uma gravadora em 1970. E se você olhar os artistas que a gente tinha na época, você tinha a nata da criatividade, a nata da qualidade. Então, o Chico Buarque passa a ser o grande vendedor, né? Maria Bethânia, Gal Costa, e Gilberto Gil e Evan Lins. Quer dizer, de repente a gente conseguiu uns 20 anos aí de muito boa qualidade vendável. Eu classifico o Chico hoje em dia, gosto do trabalho dele há anos, um cara que... Acho que o sucesso não é uma tentativa, acho que é a continuidade do trabalho. Claro. E assim, da mesma forma que você, ele vem produzindo há anos, né? E o Chico, quer dizer, quando ele era duro, ele fazia mais música, porque duro você não tem muito, né? Não tem muita possibilidade. E a necessidade não é mais aquela, né? Daquele garoto, né? Mas quando ele põe a mão no violão, você vê aí, fez um disco excelente. É um craque, né? Para mim, é o maior craque da letra, das palavras, né, no Brasil. Eu queria te convidar agora a fazer uma homenagem ao Chico, a gente comentou.
que eu chamei de A Minha Cidade Ideal, eu queria chamar essa cantora Rina, que está fazendo um trabalho com vocês, cantora coreana. Vamos fazer essa homenagem, vamos, prazer, vamos lá. Letra tua, que a gente tem que falar, né? Letra tua, e a gente tá brincando de fazer uma música assim. Exato, nossa primeira parceria, né? Com o Guilherme Gé, grande produtor. E eu entrei de bico ali. Minha Cidade Ideal. Vamos nessa. A cidade ideal, essa é a minha cidade ideal. A cidade ideal, essa é a minha cidade ideal. E todo Rio é de Janeiro, porque todo povo brasileiro é de Holanda. E todo Rio é de Janeiro, porque todo povo brasileiro é de Holanda. Na minha cidade ideal, a lei do mais forte é de Copacabana. E agora morro não é verbo, é um lugar com vista linda, pra quem tá à toa na vida, ouvindo a banda. Na minha cidade ideal, o diabo não amassou nosso pão. E agora as balas são de açúcar, e todo Rio é de Janeiro, que todo brasileiro é de Holanda. Essa é a minha cidade ideal. Na minha cidade ideal, a lei do mais forte é de Copacabana. Agora amor não é fé, é um lugar com vista linda. Pra quem está à toa na vida, ouvindo a banda, ouvindo a banda. Na minha cidade ideal, o diabo não amassou nosso pão. E agora as balas são de açúcar. E todo Rio é de Janeiro, porque todo povo brasileiro é de Holanda. E todo Rio é de Janeiro, porque todo povo brasileiro é de Holanda. A cidade ideal, essa é a minha cidade ideal. A cidade ideal, essa é a minha cidade ideal. A cidade ideal, essa é a minha cidade ideal. A cidade ideal, essa é a minha cidade ideal. Ela é carioca, ela é carioca. Bom demais. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Salve a música! Assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Eu queria falar, e aí, gurizada?
Tudo bem? Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal Com Fins Artísticos. Esse é mais um vídeo que integra o projeto de manutenção de grupo que a Ética tem esse ano, né, com o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Perdão. Nesse projeto a gente está fazendo uma pesquisa com os textos do João Simões Lopes Neto e a gente resolveu fazer alguns vídeos temáticos, alguns vídeos que abordassem o tema do folclore, o tema da literatura, o tema do teatro e o tema do mundo rural gaúchesco, que é o tema do espetáculo que a gente está montando. Esse é o elenco, são essas 4 pessoas e eu. Aí tem a Alice de Holanda, que vocês já conhecem deste vídeo aqui. Beijo, Brasil. Tem o Ricardo Crucioli, que é já antigo na casa, não é velho, mas é antigo na casa. Samuel Serkivnik, que é o nosso outro integrante, que também já participou de um vídeo, que é esse vídeo aqui, e a Jorge Rafaela, que fez o vídeo de introdução de todos esses vídeos e também é a produtora desse espaço. Bom, o Flávio tá nos bastidores, que a gente depois vai filmar o Flávio. Bom, pessoal, então o objetivo desse vídeo foi porque a gente se deu conta que faltava um tema. Acho que quem deu essa ideia desse tema foi a Alice, que é o fato da gente enfrentar dificuldades quando a gente se propõe a adaptar a literatura para o teatro. A gente encontra uma dificuldade porque o teatro tem a sua própria forma de dizer a ação, tem a sua própria forma de montar os seus dizeres, né, com a literatura teatral ou com qualquer coisa que seja vinculado para ser apresentado em um palco, numa rua, mas com essa nomenclatura teatral. Não é de hoje, né, que a gente tenta fazer o cruzamento entre as linguagens artísticas, e com isso eu encerro minha participação no vídeo. Muito obrigado. Como partir dos textos do João Simões Lopes Neto, fazendo essa adaptação para o teatro e servindo ele de base para o nosso espetáculo, mas sem a gente estar seguindo ele literalmente, sem que ele deixe de ser uma referência do espetáculo, que as pessoas saibam que a gente está falando do João Simões Lopes Neto. E chega ao ponto em que esse caminho meio que se perde, né? Uhum. E aí esse produto final poderia ter vindo de qualquer outra coisa, né? Sim. De qualquer outra obra ou discussão mais contemporânea. Porque uma questão interessante, que uma das nossas demandas nesse período todo era a gente tem que montar um espetáculo que é inspirado, baseado nos textos do João Simões Lopes Neto. João Simões Lopes Neto, para quem não sabe, é um folclorista gauchesco. Gente, na verdade, Simões Lopes Neto nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 9 de março de 1865. Ou seja, ele é lubriano. E faleceu em 14 de junho de 1916. Então ele teve um trabalho de fazer um levante cultural, folclórico, dos mitos, das mitologias, das referências culturais que estavam perdidas e que também já eram famosas. E aí ele foi um dos principais levantadores desse folclore gauchesco e um dos principais registradores dessa linha da cultura gauchesca. A gente já falou um pouco sobre esse assunto nesse vídeo daqui, se existe um determinismo geográfico de fato no folclore, ou se na verdade o folclore pertence à cultura nacional toda. A obra do Simões Lopes Neto é muito vasta e vai desde coisas folclóricas, propriamente ditas gauchescas, como também coisas Eu sempre frisei que a nossa intenção não era montar uma obra do Simões Lopes Neto e apresentar para a população de Brasília, isso não teria cabimento. A gente pegou todas as coisas que nos foi dado, aí fizemos um funil, primeira passada de leitura e debates, e fomos fazendo um funil conceitual de qual é o nosso objetivo com esse espetáculo em relação ao nosso público. Como a gente vai apresentar isso para escolas públicas do Distrito Federal, a gente tinha que pensar por que a gente quer montar um espetáculo que falasse sobre esses temas. E chegamos a alguns conceitos e alguns textos, daí a gente convidou então o Samuel e a Alice a integrarem o elenco. Uma das coisas que eu acho mais interessante na transposição da literatura para o palco é exatamente como lidar com a linguagem. Principalmente do Simões,
ela é muito específica, e o que mais me instiga nesse trabalho é como conseguir construir esse universo dialogando com um público jovem dos dias de hoje, de muito tempo depois do que foi escrito, que não necessariamente conhecem o folclore gaúcho, porque é pouco abordado, como já foi dito em outros vídeos. Levar isso para a cena, tentando buscar essa potência, mas sabendo da restrição e dos limites que a cena produz, né? Ou que a cena nos impõe. Ou que amplia, né? Ou até mesmo a relação de recepção do espectador, né, com a obra. Quando você pega uma obra baseada do Simões Lopes Neto e você coloca aquilo no palco, o espectador ele vai ter um outro tipo de recepção, porque ali está sendo feita uma obra por pessoas, né, vivas, para pessoas que estão vivas. São estabelecidos outros tipos de relação, como a sensorial, a emocional, incluindo a racional, né? Então, essa recepção também vem por outras vias, que é diferente também da literatura, né? Que passa mais pelo racional. Nessa apropriação, a gente pode ampliar também o sentido da obra, né? Sim. Principalmente porque quando a gente se apropria, a gente está perpassando essas informações que são tiradas dos textos, conectando com as nossas informações e com os nossos desejos, né? Também está deixando se perceber para onde que essa obra quer ir, né? E eu acho que tudo isso amplia tanto a relação da obra em si, amplia tanto a obra em si, como amplia a recepção do espectador, como amplia a nossa experiência, né? É a primeira vez que eu participo de um processo de criação em que a gente tem a oportunidade de registrar efetivamente algumas partes desse processo e levar para o público, né? E mostrar para vocês, através do vlog ou através de imagens que a gente vai produzir para a cena, no teatro mesmo. E eu acho que é uma das partes mais interessantes da produção teatral é esse processo de pesquisa. Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer uma pesquisa muito ampla para construir e para chegar nessa obra que também tem uma vida meio que própria, mas é um desejo coletivo, né? O que todos nós queremos dizer com isso e por que aceitamos essa proposta e o que queremos levar para o público. Enfim, a gente vai falar para uma comunidade que tem acesso a um outro tipo de violência, a um outro tipo de força, a um outro tipo de amor, há um outro conceito que a literatura de Simões Lopes, ela é local, ela é uma crônica de um período masculino, eurocentrizado, né, ocidentalizado, né, de um país construído contra a reforma. Enfim, todas essas coisas estão presentes ali, né? Mas a gente também aborda questões momentâneas, instantâneas do nosso cotidiano, né? Porque senão também ele morre, né? Ele já está fadado ao fim, com o cinema tomando conta da parte impactante, né? Que o cinema consegue fazer e o teatro não tem conseguido, né? Tá sumindo. Vocês podem ver, as pessoas estão nos assistindo. Quantos filmes vocês viram nos últimos 2 meses e quantas peças de teatro vocês assistiram nos últimos 2 meses, no último ano? Falei e não disse nada, né? Um bom exemplo da fala que não significa nada. Mentira, nada. O maior diferencial desse projeto para mim é desde o início saber qual será o nosso público. Eu passo o tempo todo pensando nas cenas, na construção dessas cenas, de forma que tudo isso que a gente tem pesquisado fique digerível por esses garotos de 14, 13, 15 anos, né? Porque normalmente o processo é inverso, né? Porque a gente fica fazendo teatro para os amigos, né? Boa parte do teatro, pelo menos em Brasília, boa parte do teatro ele é feito para artistas, né? Sei lá, os teatros que pensam muito no público, eles são considerados comerciais, mercenários, de baixa qualidade, enfim. E uma outra diferença também desse projeto é que ele não é um projeto unicamente artístico, né? Ele é arte educativo. Ele tem um quê de pedagógico. Além do espetáculo de teatro, a gente vai entregar um material para eles. Então, de alguma forma, o que eles forem assistir tem que estar ali no que está escrito. E o que está escrito também tem que estar na cena. Eles têm que... É uma coisa só, no final das contas, sim, né? Então não dá para se perder. E os vídeos também, né? Os vídeos que a gente tem postado, e esse vídeo e os outros, eles também fazem parte dessa criação desse mesmo espetáculo. Eu queria agora chamar a atenção porque o Ricardo vai falar um negócio muito importante. Peraí que eu vou descer. Não vou descer. Tá normal. Acabou. Já. Acabou. O que a gente começa com a obra do João Simões, a gente parte para outros artistas, músicos, a gente pesquisou algumas imagens, a gente leu outras coisas e aquilo que funciona a gente transforma numa outra obra que seja interessante para o aluno que...
tem acesso a esse cinema que produz os heróis todos, essa violência que tanto os agrada e que a gente... A mim também. A mim também. E que a obra, e que o Simões também traz de uma outra forma. Sim. E que também me agrada. Também, quando a gente fala de teatro, é uma das coisas que mais vem, né? É o processo criativo enquanto criação de personagem. Depois que o personagem ele existe, aí você cria a cena ou os momentos de encontro desse personagem com outras coisas. O personagem, ele é simplesmente uma abordagem minha de algum tema, né? Ou de algumas características de persona específicas. Como me apropriar da pilcha, como me apropriar do vocabulário, como me apropriar dessa história, desses contextos e transformar isso num personagem, né? Numa cena que sou eu, que estou em cena, mas também tem toda um colorido que não é meu, né? Quer dizer, que é meu, mas que está em outro lugar. É porque ninguém quer ser gongado no YouTube. Como é que é ser gongado? É que normalmente quando são obras muito antigas e mais rebuscadas, os professores, os doutores em literatura e filosofia e os próprios leitores desse tipo de literatura, eles têm um certo preconceito em relação à adaptação dessas obras, né, pelo teatro ou pelo cinema, ou pela televisão, e essa obra parece que ela fica estanque, né, na prateleira de um... E ficará, né, dependendo de alguns pensamentos, ficará lá parada nas prateleiras de algum museu, biblioteca, centro cultural. E se uma pessoa mas se uma pessoa decidir João Simões Lopes Neto por conta do nosso espetáculo, se essa pessoa se sente estimulada por conta do que a gente mostra, eu acho que também valeu a pena. Gente, isso é um pouquinho das nossas discussões. A gente ficaria horas aqui falando sobre todo o processo, sobre tudo que nos estimula, que nos faz e nos tem feito criar, elaborar esse espetáculo que vai ser mostrado em breve. Gê, quer acrescentar com algo? Entre em contato também se quiserem conversar conosco, né? Comentem aqui embaixo. Onde, Gustavo? Aqui, né? Aqui embaixo. Aqui é sempre na minha frente. Já tem uns 2, eu acho. É importante que vocês que conheçam a obra, que tenham de repente um conhecimento um pouco maior. A gente tem um Instituto João Simões Lopes Neto em Pelotas, e tem pessoas que acessam o vlog e produzem vlog, produzem conhecimento e conteúdo na internet do folclore gauchesco, que também entra em contato com a gente, que a gente de repente possa trocar figurinha, porque a perspectiva que o João Simões Lopes Neto tenta colocar na obra é de tentar fazer com que essas histórias que foram contadas antigamente não morressem. E o que a gente está tentando fazer é com que essas nossas histórias, que são contadas hoje, também não morram em algum momento, né? Pra que serve tudo isso? Eu não sei. A gente vai descobrir um dia. Muito obrigado a todos e até mais. Ou 3, tchau. Vamos segurar na mão para que juntos possamos dar um tchau. Segura a minha mão.